A WWE é conhecida por criar momentos inesquecíveis, mas às vezes o drama é um pouco diferente do habitual chute na cadeira pelas costas ou de um título mudando de mãos. Imagine ser assistido ao vivo na televisão por milhões de fãs no mundo todo, sem roupa. Hoje, vamos nos aprofundar nos momentos embaraçosos em que os lutadores da WWE tiveram suas roupas roubadas na TV ao vivo. Vamos retroceder um pouco até 2002, quando Brock Lesnar estava brigando pela primeira vez com os Hardy Boys. Lembra-se daquela briga inicial? Bem, ela ficou um pouco mais apimentada graças a um segmento nos bastidores que fez todo mundo falar, e nem sempre de um jeito bom. Esse segmento envolve Lita, Paul Heyman e uma reviravolta bastante estranha na história. Pegue a pipoca, pois estamos mergulhando em um daqueles momentos. Será que eles realmente fizeram isso? Do início dos anos 2000 da WWE. Imagine isso. É a preparação para o evento ao vivo Premium Backlash da WWE em 2002. O The Next Big Thing, Brock Lesnar, gerenciado pelo sempre imprevisível Paul Heyman, está pronto para enfrentar os Hardy Boys, Matt e Jeff, em uma luta por handicap. Naturalmente, Lita, que estava com os Hardys, foi envolvida na história. E é aqui que as coisas ficam controversas. Durante um episódio do Raw antes do Backlash, Paul Heyman decidiu ficar ainda mais assustador. O segmento tinha o objetivo de aumentar a tensão antes do grande combate, mas não agradou muito aos fãs. Muitas pessoas acharam que foi um exagero, mesmo para os padrões do conteúdo ousado da WWE na época. É um daqueles momentos que as pessoas mencionam quando falam sobre como algumas das histórias podiam ser desconfortáveis naquela época. Agora, para sermos justos, a WWE evoluiu muito na forma como retrata seus talentos femininos e nos tipos de histórias que apresenta. Mas segmentos como esse ainda fazem parte da história da WWE, para o bem ou para o mal. Eles são um lembrete de como as coisas costumavam ser e o quanto as coisas mudaram desde então. Agora, vamos voltar a 2007, especificamente o episódio de 24 de setembro do Monday Night Raw. Esse episódio foi muito louco, e se você se lembra do segmento maluco de Melina e Hornswoggle, sabe exatamente do que estou falando. Prepare-se para um pouco de nostalgia misturada com um pouco de humor da WWE. Naquela época, a WWE estava falando que Hornswoggle era o filho ilegítimo do Sr. McMahon, uma história cheia de comédia e caos. Hornswoggle, sendo sorrateiro e travesso, estava aparecendo em todos os lugares, e a pobre Melina foi envolvida em uma de suas travessuras de uma forma memorável. Melina foi pega em uma subtrama envolvendo Hornswoggle, na qual ela relutantemente concordou em sair com ele em troca de uma futura oportunidade pelo WWE Women's Championship, cortesia do gerente-geral interino Jonathan Coachman. Melina expressou seu desdém por Hornswoggle, chamando as mãos dele de patinhas sujas e brincando que precisaria de 15 chuveiros para se sentir limpa novamente. Hornswoggle, é claro, ouviu, o que o levou a entrar sorrateiramente no vestiário feminino e pegar a toalha dela, resultando em um momento caótico clássico. Esse segmento foi emblemático da tendência da WWE de misturar humor com narrativas contínuas. Ele mostrou o caráter malicioso de Hornswoggle e acrescentou uma camada de constrangimento para Melina, promovendo as motivações de sua história. Embora alguns fãs tenham apreciado o alívio cômico, outros o viram como um exemplo da abordagem da época em relação às personagens femininas na WWE. No entanto, esse não foi o fim de sua história. Também não foi a última vez que Hornswoggle roubou as roupas de Melina. No episódio de 1º de outubro de 2007 do Raw, ocorreu outro incidente memorável envolvendo Melina e Hornswoggle durante uma luta de divas em que Melina enfrentou Mickie James. Durante a luta entre Melina e Mickie James, Hornswoggle apareceu debaixo do ringue, causando caos suficiente para distrair Melina e lhe custar a luta. Depois disso, Melina o perseguiu embaixo do ringue, mas Hornswoggle reapareceu com seu equipamento em mãos. Foi um daqueles momentos imprevisíveis que tornaram o Raw inesquecível. Esse foi o clássico humor da WWE, exagerado, bobo e, às vezes, um pouco exagerado.
Destacou o caráter brincalhão de Hornswoggle e acrescentou um pouco de constrangimento para Melina, algo que a WWE adorava fazer em suas histórias naquela época. Alguns fãs acharam hilário, enquanto outros acharam que era apenas mais um exemplo de como a WWE tratava suas talentosas mulheres na época. De qualquer forma, é um daqueles momentos que você não consegue esquecer. Ei, lembra-se daquele momento selvagem em 2015, quando Paige teve seu equipamento de ringue roubado pelas The Bella Twins? Sim, foi uma daquelas travessuras clássicas da WWE e levou a uma reviravolta hilária da qual os fãs falam até hoje. Vamos nos aprofundar nessa pequena e divertida parte da história da WWE. Imagine o seguinte, é o Raw, 16 de fevereiro de 2015. Paige está pronta para sua luta programada, mas há um pequeno problema, seu equipamento está faltando. Acontece que Nikki e Brie Bella estavam por trás disso, roubando sua roupa para tentar tirar Paige de seu jogo. As Bellas estavam realmente se inclinando para o papel de vilãs, e estavam fazendo de tudo para atrapalhar Paige antes do grande confronto no Fastlane. Mas será que Paige deixou que isso a detivesse? De jeito nenhum. Em vez disso, ela foi criativa. Sem traje de ringue, The Anti-Diva. Paige pegou emprestado um traje de um dos Rosebuds de Adam Rose. Sim, ela acabou lutando com um vestido de fada rosa. Foi um contraste tão grande com seu estilo habitual, ousado e sombrio, que acrescentou um toque perfeito de humor a todo o segmento. E, sejamos realistas, é preciso ter muita coragem para usar um visual como esse e ainda dominar o círculo quadrado. Os fãs adoraram. A habilidade de Paige de lidar com os golpes e tirar o melhor proveito de uma situação ruim a tornou ainda mais favorita dos fãs. Enquanto isso, as Bella Twins se consolidaram como as melhores heels, acrescentando mais uma camada à sua rivalidade acirrada. Tudo foi construído até o grande confronto pelo campeonato de divas no Fastlane, e esse momento definitivamente aumentou a expectativa. Todo esse segmento é um ótimo exemplo de como a WWE mistura humor e drama para nos manter entretidos. A improvisação de Paige não foi apenas engraçada, ela mostrou sua resiliência e tornou a história ainda mais envolvente. São esses momentos imprevisíveis que tornam a WWE tão inesquecível, certo? O que você acha? Esse foi um dos momentos mais engraçados de Paige ou você tem outro favorito? Vamos fazer uma viagem de volta a 2002 para ver um momento clássico cheio de risadas e reviravoltas inesperadas. Você se lembra de quando Chris Jericho e Christian foram deixados para trás, literalmente, graças aos Dudley Boys? Essa é uma joia escondida que mostra perfeitamente o talento da WWE para misturar humor com rivalidade. Tudo aconteceu no episódio de 25 de novembro do Raw. Jericho e Christian, que eram os atuais campeões mundiais de equipe na época, estavam em uma disputa acirrada com os Dudley Boys. Naquela noite, eles se enfrentaram em uma luta de equipes que terminou em um polêmico pin duplo. Tanto Jericho quanto Devon tiveram seus ombros derrubados ao mesmo tempo. Depois de algum caos, Sean Morley, também conhecido como Val Venis, reiniciou a luta e após várias reviravoltas, Jericho e Christian conseguiram manter seus títulos. Mas a verdadeira diversão começou nos bastidores. Após a difícil vitória, Jericho e Christian decidiram comemorar com um bom banho. O que eles não sabiam é que os Dudleys estavam preparando uma pequena vingança. Devon Dudley entrou sorrateiramente para roubar suas roupas e bolsas enquanto eles estavam no chuveiro. De repente, Jericho e o Captain Carisma se viram correndo pelos bastidores usando apenas toalhas, tentando desesperadamente encontrar suas coisas. A expressão em seus rostos ao esbarrarem em outros superstars não tem preço. E então veio o momento que levou o evento de engraçado a inesquecível. Jericho e Christian foram até o palco, ainda de toalhas, prontos para confrontar os Dudley Boys e pegar seus equipamentos de volta. E o público foi à loucura. Esse segmento foi o melhor da WWE, misturando humor, rivalidade e a quantidade certa de caos para manter todos entretidos. Ele acrescentou uma reviravolta hilária à briga em andamento e mostrou o lado brincalhão e malicioso dos Dudley Boys. Além disso, proporcionou aos fãs um daqueles momentos imprevisíveis que tornaram o Raw tão divertido de assistir durante essa era. Momentos como esses são o que tornaram a WWE do início dos anos 2000 tão memorável. A mistura de drama, humor e surpresas mantinha todos na expectativa do que poderia acontecer em seguida.
Agora, vamos voltar a 2006, quando Lita, uma das maiores celebridades do Hall of Fame da WWE, anunciou sua aposentadoria dos ringues. Sua última luta foi no Survivor Series, em 26 de novembro de 2006. Ela enfrentou Mickie James pelo campeonato feminino. E depois de uma batalha árdua, Mickie acabou ganhando o título, encerrando o capítulo da lendária carreira de Lita nos ringues. Agora, foi aqui que as coisas ficaram estranhas. Depois da luta, a Cryme Time, lembram-se desses caras? O falecido Shad Gaspard e JTG veio ao ringue com uma caixa que dizia ter os pertences pessoais de Lita. Eles decidiram leiloar seus pertences para o público ao vivo. Sim, até mesmo suas roupas. A intenção era ser engraçado. Mas, sejamos realistas, isso desagradou a muitos fãs e ao pessoal do setor. E adivinhe só, Lita também não ficou feliz com isso. Na verdade, ela conversou com o então presidente da WWE, Vince McMahon, pedindo um tipo diferente de despedida. Infelizmente, seu pedido foi ignorado, e todo o segmento constrangedor prosseguiu como planejado. Em suas próprias palavras, Lita disse certa vez: "Sempre me perguntam, em todas as entrevistas, fale sobre sua última luta, quando a Cryme Time apareceu e roubou suas coisas. Todos nós sabemos que não foi assim que me senti. Ai, a comunidade do wrestling profissional também não ficou muito entusiasmada. A maioria dos fãs e dos especialistas achava que Lita, considerando tudo o que havia feito pela WWE, merecia uma despedida mais respeitosa. Esse é um daqueles momentos que destaca como as lutadoras da época nem sempre recebiam o reconhecimento que mereciam em comparação com seus colegas homens. Felizmente, Lita retornou à WWE várias vezes desde então e recebeu homenagens muito mais apropriadas. Lembra-se de sua luta contra Becky Lynch no evento ao vivo Elimination Chamber Premium da WWE em 2022? É assim que se homenageia uma lenda. Lita chegou a dizer para si mesma: "Isso me deu uma sensação de paz. Como se essa fosse minha última luta, isso me fez sentir paz para seguir em frente. Um final muito melhor, certo?" Aquele segmento do Survivor Series em 2006 ainda é controverso, mas também é um lembrete de como é importante mostrar respeito por todos os artistas e seus legados. Lita merecia mais, e é bom ver a WWE compensar isso nos últimos anos. Falando em Cryme Time, em 2007, eles se envolveram em uma disputa bastante selvagem com Lance Cade e Trevor Murdoch, que eram os campeões mundiais de equipes na época. Essa rivalidade estava repleta de travessuras que eram a marca registrada da Cryme Time: roubar e leiloar as coisas de Lance Cade e Trevor Murdoch. Isso provocou muitas risadas, e sua vibração maliciosa manteve os fãs entretidos. As coisas começaram a esquentar no episódio de 13 de agosto de 2007 do Raw, quando Cade e Murdoch conseguiram derrotar Cryme Time em uma luta sem título. Essa vitória mostrou que Lance Cade e Trevor Murdoch estavam falando sério e preparou a Cryme Time para uma revanche, e eles cumpriram o prometido. Em 20 de agosto, a Cryme Time entrou em modo de brincadeira. Durante uma partida entre Cade e Murdoch, eles roubaram o chapéu de Murdoch e o venderam a um fã por apenas $2. Na semana seguinte, eles aumentaram a brincadeira. Dessa vez, roubaram o chapéu de cowboy de Cade e o deram de graça a um fã. Cade e Murdoch estavam furiosos, e a briga estava realmente começando a pegar fogo. Mas justamente quando as coisas estavam ficando boas, tudo teve uma parada abrupta. Em 2 de setembro de 2007, a WWE liberou o Cryme Time de seus contratos. Aparentemente, houve um incidente em um house show envolvendo uma briga pós-jogo que saiu do roteiro, e a gerência da WWE decidiu dispensá-los. É realmente uma pena, pois essa briga tinha muito potencial para nos manter entretidos. A briga de Shad Gaspard e JTG com Cade e Murdoch é definitivamente lembrada por seu humor e por aqueles momentos imprevisíveis que os tornaram tão populares. Embora o enredo tenha sido interrompido, ele acrescentou um sabor único à divisão de tag team naquela época, e o carisma deles realmente brilhou. A Cryme Time tinha tudo a ver com aqueles segmentos nos bastidores em que eles liberavam coisas de outros superastros da WWE e as vendiam para o público. Esses tipos de palhaçadas mostravam a habilidade da WWE em misturar comédia e drama, dando a todos nós algo para rir e mantendo a ação em andamento. O
O que você achou das palhaçadas do Crime Time? Gostou do caos que eles provocaram nas noites de segunda-feira ou não gostou muito? Quando o Raw apresentou um daqueles momentos clássicos de bastidores que todos nós amamos. Dessa vez, foram Enzo Amore, Big Cass, Lana e Rusev que ocuparam o centro do palco. Se você perdeu, aperte o cinto, pois essa cena foi o Amore e Big Cass estavam em alta como uma das equipes mais carismáticas da WWE. Eles tinham o público na palma de suas mãos, com suas promos de alta energia, e enquanto isso, The Bulgarian Brute, Rusev e sua bela esposa Lana eram o casal poderoso, dominando todas as histórias em que tocavam, com Lana sempre ao lado de Rusev para manter a intensidade elevada ao máximo. Então, nesse episódio em particular, as coisas começaram com Enzo saindo do chuveiro, a cadeira. Sim, Enzo foi deixado lá sem nada além de sua confiança, e fazendo o possível para ficar coberto. Lana entrou e se deparou com Enzo em toda a sua glória desajeitada. Seu choque foi inestimável, e o momento foi a mistura certa de engraçado e digno de ser esquecido. Mas espere, ainda tem mais. Isso aumentou a tensão entre Enzo Amore, Big Cass e a formidável dupla Rusev e Lana. Todo o segmento atingiu todas as notas certas e os fãs adoraram. As habilidades cômicas de Enzo Amore foram exibidas em sua plenitude, e isso preparou alguns confrontos muito divertidos no futuro. Você sabe o que mais aconteceu em 2016? A rivalidade selvagem entre Dean Ambrose e Chris Jericho. Essa briga teve de tudo. Plantas esmagadas, jaquetas rasgadas e até taxinhas. Sim, você ouviu direito. Vamos mergulhar na loucura juntos. Tudo começou em maio de 2016, quando Ambrose decidiu tornar as coisas pessoais com Jericho, e Jericho não estava disposto a recuar. Lembra-se daquela icônica jaqueta iluminada que Chris Jericho costumava usar? Bem, Ambrose achou que seria uma ótima ideia destruí-la e, cara, isso levou a alguns fogos de artifício. Tudo começou no episódio de 2 de maio do Raw. Jericho, sendo o heel que amamos odiar, atacou Ambrose e, de forma verdadeiramente dramática, esmagou a planta amada de Ambrose, Mitch, bem em cima de sua cabeça. Isso é que é colocar lenha na fogueira. A partir desse momento, a rivalidade ficou muito intensa, avançando rapidamente para o episódio de 9 de maio do Raw. Ambrose estava querendo vingança e não se conteve. Quando Jericho estava fazendo sua grande entrada para uma luta contra Big Cass, Ambrose apareceu, bateu em Y2J e adivinhe o que ele roubou dele? Sim, a adorada jaqueta iluminada de 15.000 Harleys de Jericho. Ambrose então começou a cortá-la, pedaço por pedaço, bem ali na frente de um Jericho horrorizado e de um público atônito. Isso é que é vingança. O público foi à loucura quando o rosto de Jericho passou do choque à raiva pura. Mas Jericho também não havia terminado. No episódio de 12 de maio do SmackDown, Jericho teve sua própria forma de vingança. Ele emboscou Ambrose e o prendeu em uma camisa de força, que era a sua maneira de tentar controlar a natureza imprevisível de Ambrose. Foi estranho, foi intenso e, honestamente, foi o tipo de drama que todos nós estamos procurando. Tudo isso chegou ao ápice no evento ao vivo Extreme Rules Premium, em 22 de maio. Ambrose e Jericho ficaram frente a frente na primeira Asylum Match da WWE, uma batalha maluca em uma gaiola de aço decorada com armas como baldes de esfregão e sim, taxinhas. A luta foi brutal, e Ambrose acabou vencendo depois de bater Jericho em uma pilha de taxinhas. Ai, se você ainda não viu, volte e assista. É uma luta para os livros de história. Ah, e aqui está uma reviravolta divertida. Quase um ano depois, no episódio de 24 de abril de 2017 do Raw, Ambrose tentou fazer as pazes ao presentear Jericho com uma jaqueta nova. Isso é que é tentar fazer as pazes depois de todo o caos. Foi um momento que mostrou o quanto a WWE pode ser imprevisível. Em um minuto, vocês estão tentando destruir um ao outro, e no outro, estão trocando presentes. Essa rivalidade foi o auge da WWE. Toneladas de drama, momentos memoráveis e aquela mistura clássica de humor e caos. O que você achou da saga Ambrose e Jericho? Você adorou ou acha que ela foi superestimada? A propósito, essa não foi a única vez que a jaqueta de um lutador canadense da WWE foi roubada.
Vamos fazer uma viagem de volta a 1995, quando a WWE nos deu uma história clássica de roubo, piratas e uma jaqueta de couro que significava tudo. Sim, estamos falando da briga entre Bret The Hitman Hart e Jean-Pierre Lafitte, também conhecido como Pierre-Carl Ouellet, que interpretava um pirata moderno inspirado no histórico Jean Lafitte. Muito louco, não é? A história teve início quando Jean-Pierre Lafitte, assumindo totalmente sua personalidade de pirata, começou a roubar coisas dos fãs e de outros lutadores. E quando você achava que ele não poderia ir mais longe, ele roubou a icônica jaqueta de couro de Bret Hart. Não foi uma jaqueta qualquer, veja bem. Foi um presente precioso da mãe de Bret. O roubo aconteceu no episódio de 26 de agosto de 1995 do WWE Superstars, quando Jean-Pierre Lafitte a roubou durante um evento ao vivo. Que falta de respeito. Naturalmente, The Hitman não estava disposto a deixar isso passar em branco. Ele fez uma promoção logo depois, deixando bem claro que se tratava de algo pessoal. Pierre Lafitte acha que roubar minha jaqueta é algo pequeno, mas não é. Uma jaqueta é uma jaqueta. Dava para sentir o quanto aquilo significava para ele. Não era apenas um equipamento, era uma família. Tudo isso veio à tona no evento ao vivo Premium in Your House 3. Essa luta foi digna de registro. Bret Hart versus Jean-Pierre Lafitte, com todo o entusiasmo e drama que você poderia esperar. Os fãs de luta livre foram brindados com uma luta tão intensa quanto técnica, com Bret finalmente levando a melhor e travando seu sharpshooter característico. Lafitte não teve escolha a não ser bater em retirada, e Bret Hart recuperou sua jaqueta, dando-nos aquele final doce e satisfatório de que todos precisávamos. Olhando para trás, essa briga tinha tudo: humor, emoção e dois lutadores incríveis mostrando o que podiam fazer no ringue. Ela é lembrada por ser uma joia escondida na história da WWE, e se você ainda não a viu, certamente vale a pena revê-la só para ver Bret e Lafitte fazendo o que sabem fazer. Agora as coisas ficaram realmente intensas entre o campeão dos Estados Unidos, Andrade, e o lendário Rey Mysterio. Esse confronto não se tratava apenas de um título. O episódio começou com uma luta de alto risco em que Rey Mysterio estava disputando o United States Championship de Andrade. E você sabe que esses dois, Rey e Andrade, são mestres em movimentos de alta velocidade e de cair o queixo. E no chão. Essa distração de uma fração de segundo era tudo o que Andrade precisava. Essa não foi apenas uma jogada barata, foi um tiro direto no legado de Rey e uma declaração maciça sobre quem está no comando. Na luta livre, uma máscara representa a herança, a mística e o respeito de um lutador. Perdê-la é como perder um pedaço de si mesmo, o dente como o ponto de exclamação final em uma briga de longa data. Portanto, para Andrade fazer isso, ele sabia exatamente o quanto isso seria doloroso. Ele queria tornar isso pessoal. E o universo da WWE, eles estavam furiosos. O desrespeito era real, e Rey Mysterio não ia aceitar isso de braços cruzados. Mais tarde, naquela noite, vimos Rey atacar Andrade nos bastidores, recuperando sua máscara e deixando claro que essa briga estava esquentando. Esse momento acrescentou uma camada totalmente nova. É uma daquelas joias ocultas na narrativa da WWE, que mostrou o quanto uma máscara pode significar, não apenas para os lutadores, mas para os fãs que entendem o legado por trás dela. Qual desses momentos embaraçosos em que as roupas dos lutadores foram roubadas mais o surpreendeu? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. E, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.